As ruas de Porto Alegre pulsavam com a vida crua e vibrante do Brasil, onde o futebol não era apenas um jogo, mas a própria alma da cidade. Nos becos estreitos da Vila Cruzeiro, onde o asfalto rachado e as casas de tijolo aparente se amontoavam, um menino magricelo chamado Ronaldo de Assis Moreira, mais tarde conhecido como Ronaldinho Gaúcho, dançava com uma bola improvisada feita de meias velhas e trapos. A poeira subia em nuvens douradas sob seus pés descalços, enquanto ele driblava latas enferrujadas, pneus furados e até cachorros vadios que tentavam roubar sua bola. Para Ronaldinho, aquelas ruas eram seu estádio, e cada drible era um ato de liberdade. Ele não jogava para impressionar. Jogava porque respirar e jogar futebol eram a mesma coisa. O sol ardente de Porto Alegre banhava a pele morena do menino, e seus olhos brilhavam com uma alegria que nem a pobreza ao seu redor podia apagar. Sua mãe, Dona Miguelina, trabalhava como faxineira, enquanto seu pai, João, um soldador que já sonhara ser jogador, contava histórias de Pelé e Garrincha à noite, enchendo a cabeça do pequeno Ronaldo com sonhos maiores que as paredes frágeis de sua casa. Na Vila Cruzeiro, o futebol era mais que um passatempo, era uma religião. As crianças se reuniam em terrenos baldios, transformando qualquer espaço vazio em um campo sagrado. Ronaldinho, com seus dentes tortos e um sorriso que parecia iluminar a tarde, era o maestro daquele caos. Ele não apenas jogava, ele encantava. Seus dribles eram como poesia, imprevisíveis e fluidos, como o samba que ecoava das rádios nas esquinas. Ele fazia a bola girar como se ela tivesse vida própria, obedecendo a um ritmo que só ele ouvia. Os mais velhos paravam para assistir, balançando a cabeça em descrença. Esse moleque é diferente, diziam, enquanto fumavam cigarros e tomavam cachaça em copos de vidro rachado. Mas nem todos viam o brilho de Ronaldinho. Para muitos, ele era apenas mais um garoto de favela, condenado a uma vida de trabalhos braçais ou, na pior das hipóteses, às garras do crime que rondava as vielas escuras. Aos 13 anos, Ronaldinho ouviu falar de uma peneira na academia de futebol do Grêmio, o clube que era o orgulho do Rio Grande do Sul. Era a chance de transformar seus sonhos em realidade, de sair das ruas e pisar nos gramados verdinhos que ele só via pela televisão em preto e branco da vizinha. Com um par de chuteiras emprestadas, grandes demais para seus pés, ele caminhou 2 horas até o estádio do Grêmio, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. O cheiro de grama cortada e o barulho das traves sendo montadas o fizeram sentir que ali era seu lugar. Mas a realidade bateu forte. O treinador principal, um homem chamado Carlos Alberto, de bigode farto e olhar severo, observava os candidatos com desdém. Ele era conhecido por sua disciplina militar e por sua crença de que o futebol moderno exigia ordem, não improviso. Quando Ronaldinho entrou em campo com sua camisa remendada e um jeito desleixado de amarrar os cadarços, Carlos Alberto franziu a testa. "Esse aí parece mais um palhaço de circo que um jogador", murmurou para seu assistente, enquanto Ronaldinho começava a tocar a bola. O teste foi brutal. Ronaldinho tentou mostrar o que sabia fazer. Ele gingava com a bola, passava por adversários com elásticos e chapéus que arrancavam suspiros dos outros garotos. Mas para Carlos Alberto, aquilo era indisciplina. "Futebol não é carnaval", gritou o treinador, parando o treino. Ele apontou o dedo para Ronaldinho, que parou, ofegante, com a bola grudada no pé. "Você acha que isso é o quê? Uma pelada de rua? Aqui é o Grêmio, menino. Se quer jogar, precisa de ordem, não de malabarismo." As palavras cortaram como faca. Ronaldinho sentiu o peso dos olhares dos outros garotos, alguns rindo, outros com pena. Ele baixou a cabeça, mas não deixou a bola cair. Dentro dele, algo queimava. Ele não ia desistir. Não ali. Não depois de tudo que sua família sacrificara para ele estar naquele campo. De volta à Vila Cruzeiro, Ronaldinho não falou sobre o que aconteceu. Ele apenas pegou sua bola de trapos e voltou para as ruas. Mas algo havia mudado. Ele jogava com mais fome, mais raiva. Cada drible era uma resposta àquele treinador que não acreditava nele. Cada gol, um grito de resistência. Foi então que um olheiro local, seu Zé, um ex-jogador amador que agora treinava um time de bairro chamado Estrela do Sul, viu Ronaldinho em ação. Seu Zé era um homem simples, de pele queimada pelo sol e mãos calejadas, mas com um faro para talentos brutos. Ele assistiu Ronaldinho humilhar adversários 3 anos mais velhos com um sorriso no rosto, como se tudo fosse fácil. "Esse guri é um diamante", disse seu Zé, batendo na mesa de um bar onde negociava com outros técnicos. Ele convenceu Ronaldinho a se juntar ao Estrela do Sul, prometendo que ali ele poderia jogar do seu jeito, sem amarras. No Estrela do Sul, Ronaldinho floresceu.
O time era uma mistura de garotos de favela, cada um com sua história de luta, mas nenhum com o talento de Ronaldinho. Seu Zé dava liberdade para ele criar e o resultado era mágico. Em poucos meses, o Estrela do Sul, um time desconhecido, começou a chamar atenção nos torneios regionais. Ronaldinho não apenas driblava, ele inventava jogadas que ninguém havia visto. Ele passava a bola por baixo das pernas dos zagueiros, dava toques de calcanhar em plena corrida e chutava de ângulos impossíveis. O povo de Porto Alegre começou a falar de "o menino da Vila Cruzeiro", e as arquibancadas dos campinhos de terra ficavam lotadas só para vê-lo jogar. Mas a grande chance veio quando o Estrela do Sul se classificou para o Campeonato Nacional de Juniores, um torneio que reunia os melhores times de base do Brasil. O campeonato era em São Paulo, a milhares de quilômetros de Porto Alegre. Ronaldinho nunca havia saído do Rio Grande do Sul e a ideia de viajar para a maior cidade do país o enchia de excitação e medo. Dona Miguelina costurou sua camisa do Estrela do Sul à mão, reforçando as costuras para que ele não fizesse feio. Seu Zé conseguiu dinheiro para a viagem pedindo doações na comunidade, e o time embarcou em um ônibus velho que rangia a cada curva. Durante a viagem, Ronaldinho ficou quieto, olhando pela janela a bola no colo como se fosse um amuleto. Ele sabia que aquele torneio era sua chance de mostrar ao Brasil, e talvez ao mundo, que ele não era apenas um garoto de favela. Em São Paulo, o Estrela do Sul enfrentou times de elite, com jogadores que já tinham contratos com grandes clubes como Flamengo e Corinthians. Na primeira partida, contra um time do Rio de Janeiro, Ronaldinho foi alvo de provocações. "Olha o favelado querendo jogar bola", gritou um zagueiro, tentando intimidá-lo. Ronaldinho apenas sorriu. Quando a bola rolou, ele transformou o campo em seu palco. Com um drible chamado elástico, ele deixou o zagueiro no chão, arrancando risadas da torcida. Depois marcou um gol de falta, curvando a bola por cima da barreira, com uma precisão que fez o goleiro parecer uma estátua. O Estrela do Sul venceu por 3-0 e Ronaldinho foi aplaudido de pé. Nos jogos seguintes, a história se repetiu. Ele dançava com a bola, ria durante as jogadas e fazia parecer que o futebol era a coisa mais simples do mundo. Mas o verdadeiro teste veio na final, contra o Palmeiras, um dos clubes mais poderosos do Brasil. O Palmeiras tinha uma equipe de juniores imbatível, com jogadores altos, fortes e disciplinados, treinados por um técnico estrangeiro que pregava o futebol europeu, metódico e sem riscos. Antes do jogo, o técnico do Palmeiras, em uma entrevista, debochou do Estrela do Sul. "Eles têm um moleque que faz graça com a bola, mas futebol não é circo. Vamos esmagá-los." As palavras chegaram aos ouvidos de Ronaldinho, mas ele não disse nada. Seu Zé, percebendo a tensão, puxou-o de lado. "Guri, deixa eles falarem. Tu joga com o coração como nas ruas, a bola é tua amiga, não esquece disso." A final foi em um estádio lotado, com olheiros de clubes europeus nas arquibancadas. O Palmeiras começou dominando, pressionando com marcação cerrada. Ronaldinho mal tocava na bola, cercado por dois marcadores que não lhe davam espaço. No primeiro tempo, o Estrela do Sul perdia por 1-0, e a torcida já começava a vaiar. Nos vestiários, os garotos estavam cabisbaixos, mas Ronaldinho se levantou. "A gente não veio até aqui para desistir. Vamos jogar como a gente sabe, como se fosse na vila." Ele pegou a bola, girou-a nos dedos como um malabarista e saiu para o segundo tempo com aquele sorriso que desarmava qualquer medo. Quando o jogo recomeçou, algo mudou. Ronaldinho parecia possuído por uma energia que ninguém podia conter. Ele pegou a bola no meio-campo, driblou o primeiro marcador com um corte seco, passou por outro com um elástico e, quando o zagueiro veio com força, deu um toque de calcanhar que deixou a torcida em êxtase. A jogada terminou com um passe perfeito para o atacante do Estrela do Sul empatar o jogo. O estádio explodiu. O Palmeiras tentou reagir, mas Ronaldinho estava em outro nível. A 5 minutos do fim, ele sofreu uma falta na entrada da área. Todos esperavam que ele cobrasse direto, mas Ronaldinho tinha outros planos. Ele olhou para o goleiro, ajeitou a bola e, com um toque sutil, fez um passe rasteiro para um companheiro que chutou de primeira, marcando o gol da virada. Mas o momento que ficou gravado na história veio nos acréscimos. Com o Palmeiras desesperado, Ronaldinho roubou a bola na defesa e partiu sozinho. Ele passou por 3 adversários com uma sequência de dribles que pareciam desafiar a física, incluindo um flip-flap que deixou o último zagueiro sentado no gramado. Na cara do gol, ele não chutou. Com uma calma absurda, deu um toque de calcanhar para um companheiro que só precisou empurrar a bola para a rede. O estádio veio abaixo. A torcida, que antes vaiava, agora gritava seu nome. "Ronaldinho, Ronaldinho!" Quando o apito final soou,
O Estrela do Sul era campeão nacional, e Ronaldinho, com seus 13 anos, era a nova sensação do Brasil. Enquanto levantava a taça, sob os olhares de olheiros do Barcelona e do Milan, Ronaldinho olhou para as arquibancadas, onde Dona Miguelina chorava abraçada a seu Zé. Ele sabia que aquele era apenas o começo. As ruas de Porto Alegre o haviam moldado, mas agora o mundo o esperava. Ele provara que seu futebol, aquele jeito livre e alegre de jogar, não era uma fraqueza, mas uma revolução. E com seu sorriso de menino, ele estava pronto para levar essa revolução aos maiores palcos do planeta. O sol ardia sobre o Maracanã, o templo do futebol brasileiro, onde o cheiro de suor, cerveja e paixão impregnava o ar. Ronaldinho Gaúcho, agora com 23 anos, já não era mais o menino magricela da Vila Cruzeiro. Ele era uma estrela em ascensão, o camisa 10 da seleção brasileira, com o peso de um país apaixonado por futebol sobre seus ombros. Seus dreadlocks balançavam enquanto ele aquecia no gramado, e seu sorriso, aquele mesmo de criança, ainda desarmava qualquer tensão. Mas naquela tarde, o Brasil enfrentava a Argentina na final da Copa América e o jogo prometia ser mais do que uma disputa por um troféu. Era uma batalha de orgulhos nacionais, um confronto que fazia o continente inteiro parar. Ronaldinho, agora no auge de sua carreira no Paris Saint-Germain e cotado para o Barcelona, sabia que o mundo o observava. Mas ele também sabia que, para muitos, ele ainda precisava provar que seu estilo de jogo, aquele futebol arte, cheio de ginga e improviso, podia vencer em um palco tão cruel. A pressão sobre Ronaldinho não vinha apenas do jogo. Nos últimos meses, ele enfrentava uma onda de críticas que tentava moldá-lo à força. A imprensa europeia, fascinada por seu talento, mas obcecada por padrões rígidos, publicava artigos questionando se ele era sério o suficiente para ser um líder. Ronaldinho joga como se estivesse na praia, não em um estádio, escreveu um jornal francês. Patrocinadores, ansiosos por uma imagem polida, sugeriam que ele cortasse o cabelo, trocasse as chuteiras coloridas por modelos mais sóbrios e abandonasse os dribles desnecessários para se encaixar no molde de um astro global. Até no Brasil, alguns comentaristas esportivos, defensores de um futebol mais tático, diziam que ele precisava amadurecer e deixar de lado o exibicionismo. Ronaldinho lia tudo isso, mas não respondia. Ele apenas sorria, como se soubesse algo que os outros não entendiam. Para ele, o futebol era alegria, era samba, era a essência das ruas de Porto Alegre. E ele não estava disposto a abrir mão disso. No vestiário antes do jogo, o clima era pesado. A Argentina, liderada por um jovem Ángel Di Maria e um implacável Gabriel Batistuta, vinha de uma campanha impecável. O técnico brasileiro, Luiz Felipe Scolari, conhecido por sua rigidez, caminhava entre os jogadores, dando instruções precisas. Mas quando chegou a Ronaldinho, ele apenas colocou a mão em seu ombro e disse: "Garoto, faz o que tu faz de melhor, mas faz com responsabilidade." Ronaldinho assentiu, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de determinação e travessura. Ele sabia que aquele jogo não era só sobre vencer. Era sobre mostrar ao mundo que o futebol podia ser arte, mesmo sob a pressão mais esmagadora. Quando o apito inicial soou, o Maracanã explodiu em um rugido que parecia sacudir as arquibancadas. A Argentina começou agressiva, marcando alto e não dando espaço para o Brasil respirar. Ronaldinho, marcado de perto por dois defensores, mal tocava na bola nos primeiros minutos. Em uma das primeiras jogadas, um zagueiro argentino, Walter Samuel, deu um carrinho violento que o derrubou na lateral do campo. A torcida vaiou, mas o árbitro, um colombiano conhecido por sua severidade, apenas fez sinal para o jogo continuar. Ronaldinho se levantou, limpando a grama do joelho, e sorriu para Samuel. "Calma, amigo. A gente está só começando", disse, com uma piscadela que deixou o zagueiro desconcertado. A torcida brasileira, que lotava o estádio com bandeiras e tambores, gritava seu nome, mas também havia tensão no ar. Todos sabiam que se o Brasil perdesse, as críticas a Ronaldinho seriam implacáveis. Conforme o primeiro tempo avançava, a Argentina dominava. Aos 25 minutos, Batistuta marcou de cabeça após um escanteio, silenciando o Maracanã. O gol foi um golpe duro e os jogadores brasileiros pareciam abalados. Ronaldinho, porém, não se deixou abater. Ele começou a pedir a bola, mesmo sob marcação cerrada. Em uma jogada pela esquerda, driblou dois adversários com um elástico seguido de um toque de calcanhar, arrancando suspiros da torcida. Mas quando tentou o passe, a bola foi interceptada e a Argentina quase marcou no contra-ataque. No banco, Scolari balançava a cabeça
enquanto os comentaristas na TV já começavam a questionar: será que Ronaldinho está mais preocupado em fazer graça do que em ganhar? Nos minutos finais do primeiro tempo, ele sofreu outra falta dura, dessa vez de Juan Pablo Sorin, que o acertou com uma cotovelada disfarçada. O árbitro, mais uma vez, ignorou, e Ronaldinho caiu segurando o rosto. A torcida explodiu em protestos, mas ele se levantou rápido, com o mesmo sorriso. No intervalo, o Brasil perdia por 1-0, e o vestiário estava tenso. Enquanto os companheiros discutiam táticas, Ronaldinho ficou em um canto, girando a bola no dedo como se fosse um brinquedo. Rivaldo, o veterano do time, se aproximou. Guri, tu tá com a faca nos dentes, mas precisa focar. Eles estão te caçando lá fora. Ronaldinho olhou para ele e respondeu, com uma calma quase sobrenatural: deixa eles caçarem, Rivaldo. A bola sempre encontra um jeito. Ele pegou um copo d'água, tomou um gole e voltou ao campo com uma energia que parecia iluminar o túnel. Scolari, observando, murmurou para seu assistente: esse moleque é louco, mas é um gênio. O segundo tempo começou com o Brasil mais agressivo. Ronaldinho, agora solto, começou a transformar o jogo em seu playground. Ele pedia a bola em todos os setores do campo, confundindo a marcação argentina. Em uma jogada aos 10 minutos, ele recebeu na intermediária, girou sobre o marcador e deu um passe de trivela que deixou Ronaldo na cara do gol. O fenômeno, porém, chutou para fora, e a torcida gemeu. Mas Ronaldinho não parou. Ele continuava dançando com a bola, como se cada drible fosse uma resposta às críticas, à violência dos adversários e à desconfiança do árbitro. Aos 20 minutos ele sofreu outra falta, dessa vez de Gabriel Heinze, que o derrubou com um empurrão descarado. O árbitro marcou a falta, mas não deu cartão, para a fúria da torcida. Ronaldinho se levantou, ajeitou a bola para a cobrança e olhou para o goleiro argentino, Germán Lux. Com um toque sutil, ele cobrou a falta rasteira, enganando a barreira, e a bola passou a centímetros do gol. O Maracanã vibrou, sentindo que algo grande estava por vir. A virada começou a se desenhar aos 30 minutos do segundo tempo. Ronaldinho, em uma jogada pela direita, driblou Sorin com um corte seco e cruzou para Cafu, que cabeceou para o gol. O empate reacendeu a torcida e o estádio virou um caldeirão. Mas a Argentina não desistia. Eles voltaram a pressionar e Batistuta quase marcou novamente, acertando a trave. O jogo estava equilibrado e o tempo corria contra o Brasil. Foi então que Ronaldinho decidiu que era hora de fazer história. Aos 40 minutos, ele recebeu a bola no meio-campo, cercado por 3 marcadores. O que veio a seguir entrou para os anais do futebol. Com uma calma que desafiava a pressão, Ronaldinho deu um toque de calcanhar para escapar do primeiro marcador. O segundo veio com um carrinho, mas ele pulou, deixando a bola passar por baixo de seu corpo e recuperando-a com um giro. O terceiro, Walter Samuel, tentou bloqueá-lo, mas Ronaldinho aplicou o flip-flap, aquele drible que fazia os zagueiros parecerem estátuas, e deixou Samuel no chão. O Maracanã rugia, e ele ainda não tinha terminado. Correndo em direção ao gol, ele enfrentou o último defensor, Juan Pablo Sorin, que tentou um desarme desesperado. Ronaldinho, com um toque de gênio, deu um chapéu, fazendo a bola voar sobre Sorin e caindo perfeitamente aos seus pés. Na cara do goleiro, com o estádio inteiro de pé, ele não chutou. Em vez disso, com uma frieza absurda, ele deu um toque de lado para Ronaldo, que só precisou empurrar a bola para a rede. O Brasil virou o jogo, 2-1. O Maracanã entrou em erupção. Tambores ecoavam, bandeiras tremulavam e a torcida cantava o nome de Ronaldinho como se ele fosse um deus. Mas o jogo ainda não havia acabado. Nos minutos finais, a Argentina partiu para o tudo ou nada. Em um escanteio, Batistuta subiu para cabecear, mas o goleiro Dida fez uma defesa milagrosa. Quando o apito final soou, o Brasil era campeão, e Ronaldinho, com seu gol e sua jogada histórica, era o herói. Ele caiu de joelhos no gramado, braços abertos, absorvendo o amor de 80 mil pessoas. Scolari correu para abraçá-lo, enquanto o Rivaldo gritava: "Eu disse que tu era diferente, guri." Mas a vitória foi mais do que um troféu. Aquela final mudou a forma como o mundo via o futebol. A jogada de Ronaldinho, transmitida para milhões de pessoas, tornou-se o símbolo do "joga bonito", um movimento que celebrava a beleza, a criatividade e a alegria do esporte. Crianças em favelas do Rio, em vilarejos da África e em subúrbios da Europa, começaram a imitar seus dribles, sonhando em jogar com a mesma liberdade. Clubes europeus, que antes viam o futebol brasileiro como indisciplinado, passaram a valorizar a ginga. O Barcelona, que já negociava sua contratação,
acelerou o processo, sabendo que tinha nas mãos não apenas um jogador, mas uma revolução. Nos dias seguintes, a imprensa que outrora o criticava agora o exaltava. Ronaldinho é o rei do futebol arte, dizia a capa de um jornal espanhol. No Brasil, ele era mais que isso. Era um símbolo de resistência, um garoto de favela que venceu o preconceito e as expectativas com um sorriso e uma bola nos pés. Mas Ronaldinho não se deixou levar pela fama. Ele voltou a Porto Alegre, onde visitou a Vila Cruzeiro e jogou uma pelada com as crianças do bairro. Para elas, ele não era uma estrela, era o Ronaldo da Vila, o mesmo menino que driblava latas e sonhava alto. O legado de Ronaldinho, porém, ia além dos gramados. Ele inspirou uma geração a acreditar que o futebol não precisava ser sério para ser vencedor. Ele mostrou que a alegria podia ser tão poderosa quanto a tática, que a criatividade era tão valiosa quanto a disciplina. Escolas de futebol no Brasil começaram a adotar o estilo Ronaldinho, incentivando os jovens a improvisar, a criar, a sorrir. Em entrevistas ele dizia: "O futebol é minha maneira de agradecer a vida. Se eu faço alguém sorrir com uma jogada, já valeu a pena." E ele fazia o mundo inteiro sorrir. Anos depois, quando já era uma lenda no Barcelona e vencedor da Bola de Ouro, Ronaldinho voltou ao Maracanã para um amistoso beneficente. Antes do jogo, ele caminhou até o meio-campo, pegou uma bola e repetiu o flip-flap, que havia destruído a Argentina. A torcida, mesmo anos depois, aplaudiu como se fosse a primeira vez. Naquele momento, ele olhou para as arquibancadas e viu uma nova geração de crianças, com chuteiras coloridas e sorrisos como o dele, prontas para levar o Joga Bonito adiante. Ronaldinho sabia que seu trabalho estava feito. Ele não apenas venceu um jogo, ele transformou o futebol em uma celebração eterna da alma brasileira.